Olá, tudo bem com vocês? Hoje a nossa quinta aula do programa O Líder em Mim. É a parte final dos fundamentos dos 7 hábitos. Lembrando que na aula número 4, então, nós falamos o que é de dentro para fora, então sobre paradigmas e outros assuntos, e falamos do ciclo importantíssimo dos fundamentos, que é o ciclo ver, fazer, obter. Então, quem não assistiu a aula 4, seria legal que assistisse aí para ter um complemento aí dessa aula número 5, que é a aula de hoje. Então, o programa Líder em Mim, ele é baseado nos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Né? Então, hoje nós vamos falar a diferença entre eficaz e eficientes, né? E fazer um resuminho dos 7 hábitos para que nas próximas aulas a gente já comece nas lições do caderno do aluno. Legal? Então, qual a diferença entre eficiência e eficácia? Né? Então, a eficiência lida com as tarefas, com as coisas. Né? Então, executar determinada tarefa no menor tempo possível. Já a eficácia trata de objetivos, de propósitos. Então, o que eu pretendo fazer? O que eu pretendo com aquilo? Né? Já a eficiência a gente diz que assim, é fazer certo as coisas. Então, novamente, fazer a tarefa de forma correta no menor tempo possível. Já a eficácia é fazer as coisas certas. Né? Então, é um propósito, é o objetivo, fazer coisas certas. Aqui na eficiência, a gente fala muito do relógio, então, que é o tempo, executar no menor tempo possível. Já na eficácia, a gente fala muito na bússola, que é o norte, é para onde eu vou, quais são os meus objetivos, e aí eu tenho que segui-los. Né? Então, a eficiência executada da melhor maneira possível, com o menor desperdício de tempo, esforço e recursos. Isso é a definição de eficiência. E definição de eficácia é algo adequado para atingir um propósito, de modo a alcançar o resultado pretendido ou esperado. Então, eficiência é mais execução de tarefas, eficácia é gerenciamento e planejamento. Legal? Então vamos lá para um resuminho dos 7 hábitos. Lembrando sempre que no Líder em Mim a gente vai trabalhar com o grafismo aí das árvores. E aí nós vamos começando aí do 1 ao 7. Então o hábito 1 é o hábito seja proativo, é o hábito das escolhas. Né? E qual que é o princípio do hábito número 1? Eu sou livre para escolher e responsável por minhas escolhas. Certo? E aí o que acontece? A gente tem um paradigma do hábito aqui. Né? Então todos os hábitos que a gente for falar hoje, eles têm esses mesmos padrões. Né? Então qual que é o paradigma que normalmente a gente usa, que normalmente a gente aprende? Eu sou o produto das minhas circunstâncias. Né? Então eu sou aquilo que o ambiente me faz. Eu sou aquilo de acordo com o que está à minha volta. Isso é o paradigma, é o padrão que a gente tem de comportamento, e aí a gente entende que é ineficaz. O que seria eficaz no hábito número 1? Eu sou o produto das minhas escolhas. Então, aquilo que eu escolho, aquilo que eu planto, é aquilo que eu vou colher. Tá? Então, quais as ferramentas que nós vamos aprender no hábito 1 aí, nas lições de alunos aí, dentro do programa Líder em Mim? O gráfico Pare e Pense, a linguagem proativa versus a linguagem reativa, o que é círculo de influência ou círculo de controle, o conceito de escolher o próprio clima e o conceito de figura de transição. Já o hábito número 2, comece com o objetivo em mente, é o hábito da visão. E o princípio do hábito número 2 é a criação mental preceder a criação física. Então, primeiro a gente pensa, a gente planeja, a gente tem o objetivo em mente, e aí depois a gente parte para a execução. Né? Então, qual que é o paradigma que a gente tem do hábito número 2? No hábito número 2, normalmente, é o Zeca Pagodinho lá, eu deixo a vida me levar, vida leva eu. Então, isso é um hábito ineficaz, onde o que seria eficaz aqui para o hábito número 2? Eu conduzo a minha vida. Então, se no hábito 1 eu escolho, no hábito 2 eu sou responsável e eu levo a minha vida para onde eu quiser. Tá certo?
Então, mas sempre lembrando que é o objetivo em mente para depois fazer a parte de execução. Então, aqui, algumas ferramentas que nós vamos aprender. As duas criações, né? Então, a criação física e depois a criação mental primeiro, depois a criação física. As declarações de missão, qual é o legado que eu vou deixar, tá certo? Que é o que nós vamos aprender aí com os objetivos em mente. O hábito número 3, primeiro, o mais importante. Então, é o hábito da integridade e execução. Então, é integridade. Por que integridade? Porque eu tenho que ser íntegro aos meus objetivos, aos meus princípios. E aí eu vou executar. Legal? Então, o princípio do hábito número 3, a eficácia requer integridade de agir de acordo com suas próprias prioridades. Então, são as minhas prioridades, é aquilo que eu priorizei, é aquilo que é o mais importante para mim, então eu tenho que ser íntegro, né, a essas escolhas aí. Então, qual que é o paradigma do hábito 3? Então, nós estamos acostumados assim, eu priorizo o que é urgente. Né? Então, a gente tem aquela mania de deixar tudo para a última hora, né? Não sei vocês, mas assim, é um hábito ineficaz. O que seria eficaz? Eu priorizo aquilo que é importante para mim. Então, sempre priorizar aquilo que é importante e as coisas que não são importantes, a gente vai colocando, deixando para depois. Coisas urgentes, elas sempre vão acontecer. É o famoso apagar incêndio. Mas isso não pode tomar conta da nossa vida, que é o que normalmente acontece aí no dia a dia da gente. Então, as ferramentas que nós vamos aprender no hábito número 3 é foco nas prioridades, a bússola versus relógio, então a eficiência versus a eficácia, né? Conceito de matriz do tempo, o planejamento das nossas semanas, dos nossos dias e as famosas pedras grandes aí, que são as coisas importantes para a nossa vida. O hábito número 4, aí partindo para as relações, né, interpessoais, pense ganha-ganha. E aqui eu gosto de falar que o hábito não é ganha-ganha, é pense ganha-ganha. Então, novamente, lá remete ao hábito 2, objetivo em mente, pensar ganha-ganha, e aí sim, fazer os acordos ganha-ganha, e a gente segue por aí. Mas veja, criação mental, pensar ganha-ganha sempre para depois conseguir executar esse processo de ganha-ganha. Então, é o hábito do benefício mútuo. Então, qual que é o princípio deste hábito aí? Relacionamentos eficazes e duradouros requer respeito e benefícios mútuos. Esse é o princípio do hábito número 4. As relações podem ser relações, inclusive, empresariais. Viu? Relações entre pai e mãe, entre os filhos e os responsáveis, entre os familiares, entre os namorados, maridos e aí por diante. Aí. Então, relacionamentos duradouros, eficazes, aí, benefícios mútuos para todas as partes. Então, um paradigma ineficaz desse hábito número 4 é a gente pensar que há uma quantidade limitada, quanto mais você conseguir, menos sobrará para mim. Então, quando eu penso que existe uma quantidade limitada de coisas, e aí eu penso que se você conseguir mais, vai sobrar menos para mim, isso vai ser sempre ineficaz. Você não vai conseguir desenvolver o hábito 4, que é o ganha-ganha. Um hábito eficaz aqui, a quantidade suficiente para todos e ainda sobra. Né? Então, assim, sempre lembrando que é nos relacionamentos, né? Em relacionamentos entre pessoas, entre situações empresariais também. Então, há suficiente para todos, que é a parceria efetiva aqui, né? No caso do hábito número 4. E as ferramentas que nós vamos aprender são os acordos ganha-ganha, a mentalidade da abundância versus a escassez dentro dos relacionamentos, o equilíbrio entre coragem e consideração, e aí a criação de benefícios mútuos. Então, nós vamos aprender essas ferramentas aí no hábito 4. O hábito 5, que para mim é o mais complexo, o mais difícil de todos, que é procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Então, é o hábito da compreensão mútua. Né? E o princípio desse hábito número 5, para comunicar-se com o outro de forma eficaz, eu preciso primeiro compreendê-lo. E aqui que vem o lance de compreendê-lo, mas é o compreendê-lo na visão do outro. O que é muito difícil é se colocar na posição do outro para poder realmente ouvir com o coração, que é o que a gente faz, né? Então é importante comunicar-se aí
com outro de forma eficaz, mas primeiro precisa compreender. O paradigma que a gente tem, e aí esse aqui é muito comum, né? Eu escuto com a intenção de responder. Então eu já estou ouvindo querendo responder, fazer a resposta pronta. Às vezes a pessoa nem termina de falar, você já vai começando a interromper e agilizando o processo, né? Deveria ser assim, o hábito eficaz deveria ser assim. Eu escuto com a intenção de compreender e depois de compreendido, eu posso explanar alguma opinião sobre aquele assunto. Mas é compreender com a visão do outro e não com a visão própria. É por isso que eu acho um hábito tão delicado e tão difícil de conseguir praticar. Mas a gente vai tentar e vai conseguir, né, com o tempo. Diagnostique antes de prescrever. Então, você primeiro vai diagnosticar para depois prescrever, mas sempre lembrando que é pela visão do outro que você tem que compreender. Não dar respostas autobiográficas, né? Que são respostas baseadas naquilo que você né? Você vai aprender a fazer essa resposta com as suas experiências, com a sua visão, mas primeiro você precisa compreender o outro. Nós vamos aqui aprender a escuta, o que é a escuta empática e como praticar isso, como fazer esse tipo de escuta empática. E aí, novamente, né, procurar ser compreendido pela perspectiva do outro também. Então, aí depois que você compreendeu, você vai expor a sua opinião e aí o outro tem que te compreender na sua explanação. O hábito número 6 é um hábito que, se você prestar atenção, ele é o mais simples de construir, né? Então, que é o crie sinergia, é o hábito da cooperação criativa, né? Então, vem aqui muita coisa das competências do século XXI aí em relação à criatividade. Hábito muito importante. Então, qual que é o princípio do hábito 6? O todo é maior que a soma das partes. É como dizer que 1 mais 1 é igual a 3. Olha que bacana, né? Então, o todo é maior que a soma das partes. Então, o que normalmente a gente faz, né? Que é um hábito ineficaz. É do seu jeito ou do meu. Ou a gente chegar no meio termo. Então, é ou de um jeito, ou do outro, ou meio termo. O correto seria, o correto, ou mais eficaz, né? Dizendo, juntos podemos criar uma forma melhor e mais elevada. Então, nós vamos, qual que é a ideia? Pegar os pontos positivos das ideias, de um e do outro, e somar as duas ideias e criar uma terceira alternativa. Essa é uma das ferramentas, inclusive, do hábito 6. Então, nós vamos aprender a valorizar e celebrar as diferenças. É muito importante dentro de um projeto você ter diferentes opiniões. Se todo mundo tiver a mesma opinião, é a mesma ideia, não vai acrescentar em nada. Então, valorizar e celebrar essa diferença. Né? Que bom que as pessoas pensam diferente e assim a gente pode construir um mundo cada vez melhor. Praticar a cooperação criativa, né? Então incentivar a criatividade. E aí as terceiras alternativas. Né? Então não é nem de um nem do outro, é a soma e aí seguindo em frente. E por fim, mas não menos importante, o hábito 7, afine o instrumento, que é o hábito da renovação. Então, qual que é o princípio do hábito 7? Para manter e aumentar, olha só, manter e aumentar a nossa eficácia, devemos renovar constantemente nosso corpo, coração e a mente. Aí. Legal? Então, o que é? É parar mesmo de vez em quando, dar uma respirada, fazer aquilo que gosta, né, dentro de um equilíbrio, é claro, né? As crianças aí normalmente acham que o hábito 7 é fazer tudo que gosta e não pratica nenhum outro. Ah, é o hábito que eu mais gosto aí, é o hábito 7, porque é fazer aquilo que eu gosto. Mas aí tem que equilibrar, não pode ser da forma exagerada, né? Senão a gente atravessa aí. Então, um hábito ineficaz do hábito 7 é em paradigma. Hein? Eu me concentro apenas em conseguir os ovos de ouro. Então, não sei se vocês lembram de uma fábula famosa da dança dos ovos de ouro. Então, eu me concentro só nos ovos. E um paradigma eficaz é cuidar da gança. Então, eu cuido da gança para que ela dê ovos de ouro durante toda a vida ou durante toda a eternidade. Então, é cuidar do corpo mesmo, né? Porque seu corpo é o que te dá base para você seguir. Se você não cuidar do corpo,
não vai funcionar, né? Você não vai conseguir trabalhar efetivamente. Então tem um filminho que o rapaz está cortando uma árvore com uma serra, mas ele nunca afia a serra. E ele fala assim, olha, não tenho tempo para parar para afiar a serra. Mas se ele parasse um pouquinho e afiasse a serra, com certeza ele faria num tempo menor, porque a serra estaria afiada, ele conseguiria cortar a árvore com mais facilidade. Então realmente parar, afinar o instrumento e aí voltar a realizar as atividades. Então as ferramentas aí é renovar-se regularmente, né? Nas 4 dimensões, física, mental, emocional e social, e aí ser forte em momentos difíceis. Olha lá, uma ferramenta extremamente importante para os dias de hoje que nós nos encontramos. É isso aí. Na nossa próxima aula, então, as primeiras lições dos alunos dentro do programa Líder em Mim e dentro do caderno de aluno. Beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima aula.